Olá! Nós vamos falar um pouquinho sobre a carteira recomendada para o mês de outubro. Mais uma vez, a carteira recomendada é uma estratégia de investimento que nós sugerimos aos nossos clientes que tenta agregar as ações que combinam a melhor relação entre risco e retorno para um determinado período, no caso da carteira recomendada mensal, para o período mensal. Hoje eu vou discutir um pouquinho sobre a carteira recomendada para outubro. O cenário externo mostra uma economia global ainda vigorosa, reagindo bem às ações do Banco Central americano, que tem elevado a taxa de juros de maneira bastante gradual, com a perspectiva de crescimento global ainda com uma perspectiva positiva e com a taxa de câmbio americana com uma tendência de valorização em relação às outras moedas. Nesse cenário, a gente tem uma perspectiva positiva para as commodities, para o minério de ferro, para as commodities agrícolas, para o petróleo, né? Todas essas commodities devem ter um ciclo de valorização importante. O petróleo começou o mês um pouco acima de $70 e nós acreditamos que ele deve manter esse nível ou talvez até uma valorização. Aqui no Brasil a gente está em pleno processo eleitoral, o mês começa a uma semana do primeiro turno das eleições. As pesquisas colocam os dois candidatos principais, o Jair Bolsonaro e o Fernando Haddad, praticamente empatados no segundo turno, e o que nos dá um subsídio bastante conservador para a tomada de decisão. Nós acreditamos que temos que seguir a regra indicada nas pesquisas, atribuindo uma probabilidade praticamente igual dos dois candidatos de vencerem o segundo turno. Tendo esse cenário em mente, nós elegemos uma carteira que traz de forma combinada ações que podem ter um upside, uma proposta de valorização com a vitória de Jair Bolsonaro e outras com uma proposta de valorização no caso de vitória do Fernando Haddad. No meio dessas duas nós colocamos ações com geração de valor. Todas elas são empresas que estão no Ibovespa, são empresas com baixo risco de crédito, bem ranqueadas e que prometem valorização no período. Para o conjunto de empresas que seriam mais valorizadas no caso de vitória do Jair Bolsonaro, nós indicamos a Petro, o Banco do Brasil e a Eletrobras, que com certeza se beneficiariam. A Petrobras, por ter uma perspectiva de gestão diferente da do PT, que não está associada ao controle de preços. O Paulo Guedes não é adepto disso daí. Se o petróleo subir, portanto, a Petrobras continua repassando os aumentos para os consumidores. O Banco do Brasil e a Eletrobras, no caso, seriam beneficiadas no processo de promessa de privatização que o governo dele tem colocado de maneira insistente. Nós estamos indicando também a Lojas Renner, que além de trazer uma perspectiva positiva para o resultado do trimestre que se encerrou agora em setembro, ela pode ser beneficiada com uma melhora da percepção de risco em relação ao Brasil. Se contrapondo a esse extremo da carteira, nós mantemos a nossa recomendação de Vale do Rio Doce. Ela deve soltar o balanço próximo do final do mês. Nós estamos indicando 15% de alocação nela, justamente porque a perspectiva de valorização do minério de ferro se mantém elevada, e além disso ela deve entregar um balanço muito positivo. No caso de uma vitória do Fernando Haddad, ela ainda se beneficiaria de ser uma ação que está atrelada ao dólar. Além dela, atrelada ao dólar, nós temos VEG e Suzano. Elas participam já na carteira há bastante tempo e vão manter essa indicação, também porque elas vão apresentar bons resultados no terceiro trimestre que se encerrou agora. Além disso, Gerdau e Usiminas, ambas se beneficiam demais com uma vitória do Fernando Haddad, mas também se beneficiam com a vitória do Jair Bolsonaro, à medida em que o risco percebido no caso do Jair Bolsonaro fica bastante contido. Para as empresas que apresentam uma proposta mais conservadora, para alocação do caixa mesmo, a gente está indicando a Porto Seguro. A gente já mantém ela no nosso portfólio de carteira recomendada há bastante tempo. Ela vem respondendo de maneira bastante positiva, mantendo valor. Acrescentamos a Ambev agora. A Ambev ela está num patamar de preço que é bastante atrativa, os múltiplos dela estão indo muito bem. A TIM Participações também é uma empresa geradora de caixa, com baixo endividamento e que é uma promessa de resultado importante para o trimestre. E por fim, não menos importante, a Rumo,
que é outra empresa que deve apresentar um resultado para o terceiro trimestre bastante positivo. Através dessa alocação, a gente conseguiu montar uma tese de investimento que produz uma relação entre risco e retorno bastante favorável para esse mês, que vai enfrentar muitos desafios, vai ser um mês volátil aqui no Brasil por conta do processo eleitoral, e nós acreditamos que essa seja a melhor resposta para os seus investimentos na parcela dedicada à renda variável. Obrigado pela sua atenção e venha investir aqui no nosso time da Nova Futura.